Boa noite, meus amados. Vamos celebrar e adorar ao único que é digno. Regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aproveite, meu amado, e deixe um comentário aí no chat. Deixe um comentário para os seus irmãos, deixe um comentário para os seus pastores. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. É falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao culto da IPI de Natal. A todos que nos acompanham, sintam-se em casa, literalmente. Sintam-se à vontade para interagir no chat, interagir, e que esse momento de comunhão, mesmo respeitando o distanciamento social, seja um momento em que a gente se reúna e os nossos corações eles fiquem um pouquinho mais juntos para louvar o nome de Deus, para adorá-lo, para aprender um pouquinho mais dele.
Eu gostaria de mandar um forte abraço a todas as congregações que nos acompanham, a congregação de Ceará-Mirim, estação 316, a congregação de Riachão e a congregação de Veracruz. Fora isso, um forte abraço também a todas as pessoas dos estados por todo o Brasil que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se à vontade, porque este é o nosso momento de adoração, esse é o nosso momento de comunhão e este é o momento para estarmos um pouquinho mais juntos. Eu gostaria de dizer o porquê eu estou aqui. Este é o mês da juventude na IPI do Brasil e a proposta do pastor André foi que pessoas jovens, pessoas da juventude da nossa igreja dirigissem o culto. Num claro sinal de importância, de relatar a importância, aliás, do que é ser jovem, do que é ser um jovem na igreja e do quão importante é a juventude estar na igreja. A gente sabe que as pessoas vão e vêm e a juventude sempre tem que estar preenchendo esses espaços, preenchendo esses locais de liderança, justamente já para aprender o que há de bom dos mais velhos e aplicar o que há de novo nessas gerações. É muito importante que exista esse tipo de transição, que exista esse tipo de carinho dos mais velhos com os mais novos, para que haja esse cuidado, que as próximas gerações louvem as outras gerações. E é isso que a gente quer e que a gente busca nesse mês, que é valorizar a juventude do nosso Brasil, uma juventude que está altamente empenhada na propagação do Evangelho, na propagação do amor de Deus. É isso. E vamos agora para a leitura do Salmo 139, de 1 ao 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por todos os lados e me põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso e demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Que palavra, né, irmãos? Que palavra de Deus nesse carinho, nesse afeto que Deus que nos enche, nos preenche e nos faz sentir cuidados por Ele, não é, irmãos? Não é isso que a gente se sente quando está verdadeiramente íntimo a Deus? Não é isso que a gente sente quando está naquele momento de angústia? E não é... Quem não seria, né, se não fosse Deus, para pegar a gente no nosso colo, como filhinhos dEle, como seus servos, como seus filhos, e nos colocam no colo, nos abraçam, nos protege e nos abençoa e nos livra de todo mal. Que bênção, né, essa palavra, irmãos? Agora eu gostaria de fazer a oração de adoração ao nosso Deus. Então, oremos. Senhor Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome, para lhe confessar, Senhor, para que possamos entender mais de Ti, para que possamos nos maravilhar, Senhor, da Sua graça, da Sua poderosa bênção, Senhor, em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, de poder ter a liberdade, Senhor, de Te louvar de todo o meu ser, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu gostaria que nesse momento, Senhor, que a gente vai ter agora, seja um momento de bênção, Senhor, seja um momento em que a gente se sinta perto do Senhor, Pai, porque é isto que importa, porque é isto que importa para cada cristão, Senhor. É um momento contigo, é um momento de adoração da Tua grandeza, Senhor. É assim que eu te oro e te peço, amém. Tua graça me alcançou.
rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, porteiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, porteiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Aleluia, Magno Saques. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Adora Ele aí na sua casa, igreja. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei dos reis, Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
adoramos em espírito, em verdade. Nós te adoramos, Senhor, Rei dos céus e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Nós te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei dos reis, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui seu amor, Senhor. Agora eu convido a igreja a, neste momento, estarmos confessando nossos pecados, não só os nossos erros, os nossos pecados em si, mas também confessar a nossa pequenez, a nossa finitude perante o Criador, perante aquele que é glorioso, perante aquele Criador do universo. E eu lhe convido, nesse momento singelo, a estar orando, a estar abrindo seu coração de maneira sincera, de maneira verdadeira perante o Pai, porque Ele é misericordioso, porque Ele te ama. Também convido agora a igreja a gente orar juntos, Daniel, do capítulo 9, versículo 8 ao 9, que se encontra aí embaixo. Ó Senhor, a nós pertence o corada de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Com essas palavras, eu convido os irmãos e a todos que nos acompanham a um momento de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos encontramos aqui, Senhor, nessa condição humana, nessa condição pecadora, Senhor, nessa condição corrompida pelo pecado, Senhor. E lhe suplico, Senhor, que perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos vícios, perdoe os nossos problemas, Senhor, porque nós somos homens, nós não somos perfeitos igual a Ti, Pai. Nós não temos e nem conseguimos ser perfeitos, Senhor. Eu lhe suplico, perante Deus, perante Jesus Cristo, que o Senhor seja complacente, misericordioso, pois sabe, Senhor, dos problemas que cada um tem, dos dramas, dos perrengues, das nossas situações diárias, Senhor, de combate ao vício, de combate aos maus hábitos, Senhor, ao combate a tudo aquilo que te afasta de Ti, Pai. Tu que conheces nossos corações, sabes, Senhor, como é difícil permanecer no caminho reto, no caminho justo, no caminho bom, Senhor. E eu lhe suplico que tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Seja complacente conosco, pois, Senhor, nós queremos mais uma vez estar perto de Ti. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Pai, porque Tu mereces tudo isso. E nem merecemos, Senhor, estar na Tua presença, de tão pecadores que somos. Mas, Pai, lhe suplico, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia da nossa condição humana corrompida, Pai, pelo pecado e por tudo que há de mal nesse mundo, Pai. É assim que eu te oro e te peço. Amém.
já esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Diz que uma canção eu te darei, hoje apenas uma canção não é o que quer de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu darei, pois apenas uma canção não é o que quer de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Levante a sua voz e adore Ele, igreja. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, oh, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Senhor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, oh. És minha essência. Te amamos, Senhor. Olá, irmãos, como é bom estar de novo com vocês. E é tão bom estar aqui já nos preparando, porque eu creio que pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, muito em breve, nós vamos começar a nos reunir aqui novamente. Estamos nos preparando para isso, estamos organizando as coisas, o conselho já se reuniu, e a gente vai comprar os equipamentos necessários para que muito em breve, de forma segura e gradual, não só eu, o pastor André,
irmão Francisco, estejamos aqui, mas que a maioria de vocês já possam estar. O conselho vai depois orientar de como tudo isso vai funcionar, mas isso já nos traz um grande alento ao coração, essa possibilidade de que em breve a gente vai voltar a se reunir aqui e podermos dizer, como o salmista no Salmo 126, ficamos como quem sonha. Orem por isso, para que tudo possa se encaminhar e muito em breve mesmo, nós possamos começar a nos reunir aqui novamente. Eu creio que tanto eu quanto vocês estão com saudade desses momentos de comunhão, de adoração, de louvor que nós temos aqui. Eu escolhi para a nossa meditação nesta noite o Salmo 4. Eu vou ler esse salmo e depois a gente vai meditar juntos sobre ele. Então preste atenção na leitura que nós vamos fazer agora. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, exatamente por causa desse verso 8. Muitos costumam ler e guardar no coração esse salmo, o verso 8, recitá-lo antes de dormir. No início desse ano eu tive uma experiência muito difícil. Eu creio que muitos sabem que eu tive um problema, comecei com angina, uma dor muito forte, e a minha pressão subiu de uma maneira tão elevada que eu tive que ir para o pronto-socorro, e depois dos procedimentos e de exames, o médico chegou à conclusão que eu tinha que ir direto para a UTI, e ali passar por uma angioplastia, colocar 2 estentes. Tudo isso não me assustou, porque eu já havia, há 7 anos, vivido essa experiência, quando eu coloquei um estente, mas fiquei aguardando a marcação do exame e o fiz. Quando eu saí do procedimento, eu fui direto para a UTI. A minha pressão tinha ficado muito baixa, 7/5, e eu fui para a UTI. Não fosse isso, eu teria ido para o apartamento, onde ficaria sendo acompanhado. Por que eu estou contando essa história? Porque aquela noite na UTI, e eu já tinha estado na UTI, foi uma noite diferente. Eu não sei se por conta da pressão, eu não sei se por conta da medicação, eu estava com a perna presa na cama por causa do procedimento, eu não sei, mas sei que foi uma noite terrível, uma noite de angústia como eu nunca tinha vivido. Eu me considero uma pessoa resiliente. Eu já tive uma pancreatite, fiquei 5 dias sem comer e sem beber, só no soro. Tive, nesse período de internação, uma infecção urinária, coloquei uma sonda, mas essa noite, ela foi uma noite de angústia,
Talvez tenha sido aquilo que possa ser descrito por São João da Cruz como a noite escura da alma, uma noite de angústia muito grande. E eu orava o tempo todo, e aquela sensação de angústia que é difícil de explicar, estava em mim o tempo todo, aquele mal-estar, uma sensação que eu nunca tinha vivido. Depois de 2 dias fui para o apartamento, voltei para casa, mas eu estou contando isso porque durante muitas noites eu estava cochilando, quando eu ia dormir, aquela sensação ela voltava, aquela sensação me invadia de novo, e eu acordava e ficava com medo de dormir por causa daquela sensação. E eu me lembro que uma noite foi exatamente esse versículo final que veio ao meu coração: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E eu fiquei pensando sobre o cuidado de Deus, sobre a providência de Deus, e eu sei que mesmo em toda aquela angústia, em todo aquele momento difícil, eu sei que Deus esteve comigo ali naquela UTI, eu sei que a sua presença estava comigo, me fortalecendo, me confortando, me dando forças, até que chegou o amanhecer e aquela experiência desapareceu. Esse sentimento, essa sensação, ela tem sido muito rara e quase não tem vindo mais, porque eu tenho trazido ao meu coração esse texto, de que nem a minha preocupação, nem a minha angústia, nada pode me proteger, me guardar de sensação nenhuma, nem de perigos, nem de nada. Só o Senhor pode me fazer repousar seguro. E eu resolvi meditar com vocês nesse salmo, porque esse salmo foi escrito num contexto de crise. Há 3 possibilidades que podem ser o contexto que gerou o salmista, que fez o salmista escrever esse salmo. Pode ter sido no momento em que Absalão estava perseguindo a Davi, e alguns estudiosos entendem que esse era o contexto. Alguns entendem, como Calvino, que era quando Saul perseguia a Davi, e alguns entendem que esse salmo foi escrito num contexto de crise nacional. Uma grande seca assolou o país, e nós sabemos como numa região como aquela, agrícola, e numa região onde os deuses pagãos eram ligados à fertilidade, e a gente lê a história de Israel e vê quantas vezes Israel se voltou para Baal e os seus cultos de fertilidade. Então, muitos acham que esse contexto, o contexto desse salmo, é um contexto de crise, de ausência de chuvas, como foi no tempo de Ruth, de Noemi e sua família que foram para Belém. Pode ser esse o contexto, e nesse contexto eu estou inclinado a crer que esse é o contexto que gerou o salmo, é que Davi o escreve e nos traz algumas coisas de como dormir em paz. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que crises, elas vão acontecer. Ou seja, Davi, que é o autor do salmo, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que temia a Deus, mas ele não teve como não passar por crises no país, no seu reinado, na sua vida. Mas ele nos ensina algumas coisas nesse salmo, das suas experiências com Deus, das suas experiências em meio à crise. Em primeiro lugar, ele nos ensina de como dormir em paz. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é falar com Deus. Vocês percebem que o salmista, ele começa o salmo com uma súplica, com oração. Ele fala com Deus, ele apresenta o seu problema a Deus, e ele lembra 2 coisas que são importantes. Ele lembra, em primeiro lugar, quem é o Deus a quem ele está orando. Ele diz: na tua justiça. Ele sabe que Deus é justo, mas ele lembra também, ele traz à mente, ele traz ao coração, ele traz ao seu pensamento os livramentos que Deus lhe deu no passado. Ele traz ao seu coração isso. Então,
antes de dormir, nas suas inquietações, nas suas preocupações, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus, não deixe de apresentar a Ele os seus problemas, mas quando for apresentá-los, lembre-se, traga ao coração que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é sábio, que Deus é poderoso, e lembre-se que você já esteve em momentos difíceis no passado, e lembre-se como Deus agiu na sua história, na história da sua família e na história do povo de Deus. A história do povo de Deus é uma história marcada de grandes livramentos, de grande intervenção. Era isso que Israel fazia em muitas ocasiões. Israel trazia ao seu coração o livramento de Deus na travessia do Mar Vermelho, quando Deus lhe deu vitória diante dos seus inimigos. Naquele contexto, os inimigos de Davi estavam questionando a sua fé. Que Deus é esse que permite essa crise? Que Deus é esse que permite essa situação? Que Deus é esse que permite essa seca? Que Deus é esse que permite essa ausência de chuvas? Como talvez hoje muitos estejam perguntando, que Deus é esse que permite a pandemia? E como muitos zombaram, que Deus é esse que permite que os crentes, que o seu povo venham a contrair Covid, venham a ficar internados e alguns até a falecer? Olha a atitude de Davi. Ele não agride os seus inimigos, mas se você olhar o Salmo, ele exorta os seus inimigos ao arrependimento. A palavra de exortação do salmista era de levar os seus inimigos a uma mudança de vida, e não uma oração para destruí-los, para que Deus enviasse fogo do céu e eles fossem consumidos pela ira de Deus, pelo fogo de Deus. Mas ele começa a lhes mostrar algumas coisas. Seus deuses, ele diz, são vaidade e mentira. Sua vida está alicerçada, ele diz, numa ilusão. A palavra vaidade aqui é a mesma palavra usada para ídolos no Antigo Testamento. E ele está dizendo, seus deuses são vaidade e mentira. Por que confiar neles? Hoje, os deuses modernos são o prazer, a fama, o poder, a riqueza, as aparências. E quantas pessoas têm colocado suas vidas, seus sonhos, seus projetos nessas coisas? Mas são coisas que são vaidade, que são mentira, que são passageiras, que são efêmeras. O prazer pode desaparecer, o corpo envelhece, a beleza vai embora, a fama pode acabar também, e muitos acabam no ostracismo, esquecidos. O poder, há muitos poderosos que hoje são desconhecidos, as riquezas também. E Davi está dizendo, não coloque a sua confiança nisso, pense. Ele diz, o meu Deus é um Deus diferente, é um Deus que me distingue em meio a todos, é um Deus que responde às orações, por isso temam a esse Deus. Quando vocês forem colocar a cabeça no travesseiro, façam uma reflexão sobre a vida de vocês, pensem sobre suas vidas, sobre os seus caminhos, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Essa é a expressão que ele toma, na qual ele expressa esse convite. Então, Davi não faz uma oração imprecatória pedindo que Deus destrua os inimigos, mas ele os convida, ele os chama a olharem, refletirem, quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus que traz paz, que traz segurança, e os convida a mudar de vida. Mas também, naquele contexto, o próprio povo de Israel estava questionando, como aconteceu tantas vezes. Lembram da experiência
do bezerro de ouro, bastou Moisés se demorar, e quando ele desceu, já tinham construído um bezerro e estavam adorando, porque o Deus que os havia tirado do Egito havia sumido, desaparecido. E o que o salmista faz aqui? Ele encoraja os seus amigos a manter a fé. Em outras palavras, ele está dizendo que a nossa confiança em Deus não está nas circunstâncias. E ele olha para o cenário, e em alguns lugares pode ser que houvesse abundância de cereal, fartura de vinho, e as pessoas estivessem comparando a situação de outros povos com a situação de Israel naquele momento. Aí o salmista diz assim: é verdade, mas Deus pôs mais alegria no nosso coração do que no coração deles. Ou seja, Davi está dizendo: a nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa confiança em Deus não depende das circunstâncias. Deus nos dá alegria, Deus nos fortalece, mesmo em meio às dificuldades, às lutas. Eles podem ter fartura, mas como o próprio salmista disse em outro momento: os ímpios, meu Deus, não têm paz. Talvez a tentação do povo seja como aquela que é descrita no Salmo 73, quando o salmista diz: quanto a mim, quase resvalaram os meus pés a olhar a prosperidade dos ímpios. Como a vida deles é boa, como a vida deles é tranquila, até que eu estive na casa de Deus e eu vi como eles estão em lugares escorregadios. A nossa base, a nossa rocha, o nosso abrigo, o nosso sustento é o nosso Deus, em meio a todas as circunstâncias. Mas também diga ao seu coração: durma em paz, durma sem ansiedades. E ao invés de você ir para a cama e levar todos os seus problemas e ficar ali remoendo cada um deles, cada problema, cada dificuldade, apresente cada um desses problemas diante de Deus. Pergunte ao seu coração: é impossível para Deus? É algo que Deus não possa fazer? Pergunte: está fora do controle de Deus? Ele não tem controle sobre essa situação, sobre essa circunstância, sobre esse momento? No meio dessa pandemia, Deus perdeu o controle? No meio dessa pandemia, Deus não pode agir? Pergunte também: eu prefiro que Deus faça a minha vontade ou a dele? Pergunte ao seu coração antes de colocar a cabeça no travesseiro e dormir, para que você durma em paz. Se eu entreguei a Deus, se eu confiei a Deus, eu devo continuar me preocupando? E eu quero trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. E como eu tenho dito, a gente agora ler a Bíblia de uma maneira diferente. Esse salmo ele era lido nos cultos em Israel, era um canto congregacional. Hoje nós lemos os salmos, mas nós lemos na perspectiva de que Jesus Cristo veio. E lendo esse salmo da perspectiva de Jesus Cristo, como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Em primeiro lugar, Jesus Cristo nos ensina a confiar em Deus, na sua bondade e nos seus propósitos. Lembre-se de Jesus no Getsêmani. Lembre-se de Jesus naquele momento grave de crise. Seu coração está inquieto, a sua angústia é tão grande que o seu suor se transforma em gotas de sangue,
ele sabe o cálice amargo que está para beber, porque ele sabe que sobre ele virá toda a ira de Deus por causa dos meus e dos seus pecados. Ele há de levar na cruz toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. E naquele momento, a sua oração é: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Confiança absoluta em Deus, no Pai, nos seus projetos, no seu propósito. Jesus Cristo nos ensina isso, para que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mas lembre-se também que Jesus nos ensina e nos manda amar e orar pelos inimigos. Crente tem inimigo? Tem. Se não tivesse, Jesus Cristo não dizia assim: orem pelos inimigos, amem os seus inimigos. Ele mesmo, antes de morrer, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele tinha sido cuspido, ele tinha sido agredido, ele tinha sido espancado, ele tinha sido escarnecido, mas naquele momento de angústia, de dor, de sofrimento, a sua oração é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é no Sermão do Monte que ele nos diz: eu, porém, vos digo, isso é uma ordenança: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem o gentio também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade, e talvez você esteja tendo pessoas que estão lhe perseguindo, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no prédio onde você vive, ou até alguém da família que está lhe causando problemas, e talvez o seu sentimento seja de ódio, de rancor, de vingança. Mas Jesus Cristo está dizendo que no meio de tudo isso, ame o seu inimigo, ore por ele. E Paulo ainda diz mais: abençoe os seus inimigos. É isso que faz o cristianismo ser diferente, ser extraordinário e de além do ordinário. É isso que faz o cristianismo ser uma religião única. Paulo diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Em Romanos 12 ele completa dizendo assim o que ele já havia começado: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Difícil, irmãos, mas é isso que a palavra nos ensina. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a estratégia. A vitória do cristão é vencer com o bem e não com o mal. Também devemos encorajar os nossos irmãos na fé. Devemos encorajá-los no meio das suas lutas, ensinando-lhes que a nossa confiança em Deus deve ir além das circunstâncias. Talvez você não esteja vivendo um momento de lutas, de dificuldades, mas você pode ser instrumento de Deus, de encorajamento, de fortalecimento no meio das circunstâncias difíceis. O povo de Israel vivia um momento difícil, e Abacuque, no meio de toda aquela crise, ele diz: ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida, no meio das crises, porque é Deus que faz isso. Nós somos fracos, nós somos tentados, mas Deus nos ergue, Deus nos encoraja. Talvez alguém esteja precisando de uma palavra de encorajamento, e você pode ligar para ela no meio dessa crise, dessa pandemia, e você pode orar com ela, e você pode ler um versículo para ela, e você pode cantar um hino para ela, mas uma palavra de encorajamento. Nesses tempos difíceis, podemos ser instrumentos de Deus. Jesus Cristo estava prestes a morrer, e ele sabia da crise que viria, e as suas palavras foram de encorajamento, de fortalecimento aos seus servos. Como Cristo, nós devemos ser instrumentos de consolação, de conforto, de encorajamento daqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Se você não está, glorifique a Deus, mas seja instrumento de Deus na vida das pessoas que estão vivendo as suas lutas e dificuldades e precisa de você. Restabelecei as mãos caídas e os joelhos trôpegos, é o que diz o autor de Hebreus no capítulo 12. Como cristãos, somos povo, somos família, e devemos estar juntos uns com os outros em suas lutas, alegrando-se com os que se alegram, chorando e consolando os que choram, e os encorajando, como Jesus Cristo fez e nos desafia a fazer. Finalmente, durma em paz. Jesus Cristo diz no Sermão do Monte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Preste atenção, irmãos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, prestem atenção, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, repitam comigo: não vos inquieteis com o dia de amanhã. E amanhã, pois o amanhã dará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, os seus problemas. E Paulo, com muita propriedade, escrevendo da prisão, ele está preso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Faça como Jesus Cristo na cruz, seu brado foi: Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. Entregue-se plenamente, confiantemente e descansadamente nas mãos de Deus. Durma em paz. Meus amados, nesse momento eu gostaria de convidar a vocês a estar adorando e exaltando a Deus com seus dízimos e ofertas. Vai estar aparecendo os dados da conta bancária da igreja aí embaixo da tela. Se porventura algum irmão tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com o Rodrigo, tesoureiro da igreja, ou os obreiros ou os pastores, pode estar mandando uma mensagem no chat ou no WhatsApp da igreja. Eu quero ler um versículo, está em Levítico 27:30. Diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Amém? Então, entregue o seu melhor a Deus nesse momento, entregue com louvor, entregue com alegria, entregue com júbilo. Celebra o Senhor, igreja! Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que... Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Te adoramos. Não há o que temer. Aleluia. Nós queremos que você
Preste atenção, nós temos alguns avisos para você. Em primeiro lugar, a próxima sexta-feira. Você que tem acompanhado, continue acompanhando. Você que ainda não assistiu, não deixe de acompanhar o nosso papo de primeira. Nós vamos ter uma presença especial do reverendo Valdinei, que é pastor da nossa Catedral Evangélica em São Paulo. E queremos que você esteja conosco, participando. Nós agora, há toda uma interação, você pode participar ao vivo, enviar as suas perguntas, sua participação. Então não deixe, assista conosco, participe. Sexta-feira, sempre às 20 horas. Também nós queremos convidar você, domingo de manhã, todo domingo de manhã, nós estamos estudando a Palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios, a carta da unidade. Eu estou apresentando esses estudos. Então venha estar conosco, nossa escola dominical, nosso estudo bíblico, sempre às 10 horas da manhã. Queremos que você esteja conosco. Também quero fazer um apelo a você. Talvez no meio da correria você tenha esquecido de enviar a sua contribuição, mas não deixe de contribuir. A igreja precisa do seu apoio, do seu sustento. A igreja tem muitas despesas, e esse ano tivemos uma despesa muito grande, necessária, com a reforma da fachada do nosso templo. Havia vários problemas que precisavam ser sanados, inclusive problemas estruturais. Então, sem você é difícil dar continuidade ao trabalho da igreja. Então, contribua, envie os seus dízimos e ofertas. Você já viu nos avisos aí, no momento próprio, como contribuir. Mas qualquer dúvida, nos procure, o pastor André, o presbítero Rodrigo, nós podemos orientá-lo em como fazer isto, tá certo? E agora, essa semana, eita, que tem festa. Daniela e Helena Cavalcante Ferreira, dia 15, está aniversariando. No dia 15, a irmã Helena, também aniversariando. Dia 17, minha princesa linda. Meu presente de aniversário, Amanda Karen. E no mesmo dia eu, dia 17 de setembro. No dia 18, nosso irmão Dayan, mais conhecido como o Leanderson Dayan, está aniversariando. Então, são os aniversariantes dessa semana. Não deixe de orar por eles, interceder pela vida deles nas suas casas. Nós vamos orar já já pelos nossos problemas e por eles, mas eu quero convidar vocês no dia do meu aniversário para um churrasco. Mas como nós estamos num tempo diferente, é cada um na sua casa. Eu faço o churrasco na minha casa e você faz na sua, tá certo? Depois a gente compartilha as fotos. Então, todos estão convidados para o churrasco do meu aniversário, mas cada um faz na sua casa, tá certo? Vamos comemorar juntos, tá certo? Agora, irmão, nós vamos orar. Enquanto eu oro, você também, aí onde você está, pode apresentar a Deus os seus problemas, os motivos que você tem de oração, e vamos orar pelos enfermos, né? Orar por aqueles que estão enlutados. Nossa irmã Mirtes, que perdeu seu irmão, a irmã Marta, os parentes, né? Momento triste. Continuar intercedendo pela mãe, presbítero Leandro e pelos demais enfermos. Então vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento, para Te suplicar pela Tua igreja, pelo Teu povo que agora se encontra reunida. Os Teus servos, cada um traz nessa noite, no seu pensamento, no seu coração, seus motivos de oração. E alguns trazem as preocupações com a saúde, seja a sua própria saúde, seja a saúde
dos seus amigos, de familiares, de pessoas queridas. Pedimos, ó Deus, que Tu visites a cada um, coloques a Tua mão de poder sobre eles e sejam curados. Oramos, ó Deus, por aqueles que nesse tempo que nós temos vivido, perderam pessoas queridas, e o coração está marcado pela tristeza, pela dor, pela saudade. O Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Paráclito, que é aquele que está ao nosso lado, que Ele console de maneira vigorosa, de maneira forte, de maneira poderosa, os corações entristecidos e saudosos. Oramos pelas famílias da nossa igreja, pelos casais, pelos filhos, pelos relacionamentos dentro dos lares. Oramos, ó Deus, pelos Teus servos no trabalho, na vida profissional, sua vida financeira. Oramos para que cada necessidade seja suprida, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. Oramos pela nossa nação, pelas suas lideranças em cada poder, por esse Estado, também por suas autoridades, nosso município. Estamos prestes a realização de mais uma eleição. Dá-nos sabedoria na escolha dos representantes, para que aqueles escolhidos, ó Deus, possam ser bênção, ter a Tua direção na realização do que vão fazer, para que nosso povo que já é tão sofrido, que tem vivido tantas agruras, tantas lutas, possa ser socorrido, possa ser ajudado, possa ser bem cuidado. Nós Te pedimos isto, Senhor. Queremos orar pelo aniversariantes. E a primeira palavra é de gratidão. E a gratidão é por mais um ano de vida, porque Tu és o Senhor da vida. Cada dia que nós vivemos é fruto da Tua graça, da Tua misericórdia. Dá que o dia de cada um de aniversário seja um dia de muita alegria, de muita festa. Dá também, Senhor, saúde, vigor a cada um deles. Dá-lhes vidas longas e juntamente com ele abençoa os seus familiares. É isso que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva, nem a terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. Eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei Seu nome assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantar-te Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta,
mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra desaparecer. Nem mesmo assim o meu louvor encerra. Aleluia. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Pois é, irmãos, está chegando ao fim mais um de nossos cultos, que a palavra de Deus que nos foi trazida através das leituras, das orações, dos cânticos, da pregação, possam ficar no seu coração, fortalecendo a sua fé, o encorajando e o desafiando a cada dia nos desafios da vida cristã que estão postos diante de nós. Que Deus os abençoe, que Deus lhes conceda uma semana de alegria, uma semana de paz. Foi bom estar com vocês esse tempo e espero que pela graça e misericórdia de Deus, muito em breve, estejamos juntos. E agora, aqui na nossa igreja, nesse templo que está tão bonito, e você vai ver como ficou bonita a reforma. Então vamos receber a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com seu povo aqui e em toda a terra, agora e para sempre. Amém.